Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje para falar sobre funções da linguagem nos mais diversos textos, textos literários, textos publicitários, enfim, perceber como se constroem as funções da linguagem nesses textos. O que são as funções da linguagem? São conceitos desenvolvidos pelo estudioso Roman Jakobson, que viu na produção dos textos diversos elementos, ele categorizou 6 desses elementos, que são relativos às funções que o texto tem, aos efeitos que se deseja com determinado texto. Então, por exemplo, se quer convencer alguém de alguma coisa, é natural que esse texto foque o seu receptor. Então, na produção desse texto, o que quem está produzindo, o enunciador, o publicitário, o poeta vai focar? O receptor desse texto, para que consiga convencer melhor quem está lendo o texto daquilo que se quer. Então, para que se consiga atingir esse efeito de sentido. Né? Desses 6 elementos que produzem, que constituem os elementos da comunicação, nós podemos falar do contexto. O que seria o contexto? O contexto é aquilo sobre o qual eu falo. Então, no jornalismo, por exemplo, é muito comum que o contexto seja focado, porque pretende-se falar de algo que aconteceu na realidade, fora do texto. Então, é esse contexto extratextual que vai determinar a produção desse texto. Logo, quando a gente tem um texto focado no contexto, a gente diz que esse texto é um texto de função referencial, como está ali no quadro. Um outro elemento que pode ser focado, o emissor, quer dizer, aquele que produz o texto quer focar o seu processo de construção textual em si mesmo. Então é muito natural que poemas mais líricos, que falem mais sobre os sentimentos do poeta, por exemplo, tenha como foco o próprio emissor do texto. Ou uma carta que se escreve para alguém, ao invés de focar quem vai receber essa carta, foca-se a si mesmo, né? Quer dizer, com um sentimentalismo, com uma reflexão sobre si mesmo. Então, quando a gente tem um texto focado nesse emissor, a gente fala de uma função da linguagem, que é a função emotiva, ou outros manuais trazem como expressiva. Eu gosto da emotiva porque ela está mais ligada ao emissor, emotiva. Quando a gente fala de um receptor, a gente está falando de uma função da linguagem que é apelativa, ou também chamada de conativa. Gosto mais da terminologia apelativa porque fica claro esse apelo ao receptor. Então a publicidade é muito comum que ela tenha um foco apelativo, ou seja, para o receptor, o que nem sempre acontecerá, mas a grande maioria das publicidades tem como foco o receptor. Mas em outros momentos pode ser que se use outras estratégias, claro, porque o texto é uma teia, ele não é tão simples assim, ele é uma coisa complexa, né? Um produto complexo. Quando a gente tem um texto que foca o canal, né, a gente tem a função da linguagem fática. Do discurso político, por exemplo, né, é muito comum que o político fique tentando testar a comunicação, o canal de comunicação entre ele e o seu receptor, para ver se aquele canal está funcionando bem, para ver se as pessoas estão entendendo o que ele está dizendo. Então ele foca esse elemento que é o canal e, portanto, produz uma função da linguagem que é uma função fática. Quando o texto está focado na mensagem, ou seja, naquilo que se escreve, naquilo que está sendo produzido ali, a gente fala que é a mensagem, ou seja, ele está produzindo uma mensagem e focando ela mesma, não focando em si mesmo, não focando o receptor, e sim com essa preocupação na mensagem. Então a gente chama de função poética. Quando a gente lê um poema, fica claro isso, que a preocupação ali é com a palavra, com os signos linguísticos, com a relação entre esses signos, para criar efeitos de sentidos musicais, rítmicos, poéticos, né? Então é muito comum que o texto de função poética ele tenha um apelo para as funções, para as figuras de linguagem, para a metáfora, a metonímia, os paradoxos, ou seja, é a própria linguagem como mensagem que está em foco. E por último, quando um texto foca o código, ou seja, a própria escrita, o próprio construto textual, a gente fala que é um texto que tem como uma função a metalinguagem, ou seja, é um texto de função metalinguística. Como assim? É a linguagem refletindo sobre ela mesma, ou é a publicidade refletindo sobre a própria publicidade, sobre o próprio fazer textual, seja poético, seja publicitário, seja um texto de convencimento, né? Quando eu leio, então, um poeta que reflete sobre o que é fazer poesia, a gente está falando de uma metalinguagem. Olha só, um exemplo de um texto de função referencial, portanto, que está focado no contexto, né? Então, ele produz uma função da linguagem referencial. Essa é a capa do jornal Folha de São Paulo,
da internet, né? O que circula na internet. Então, a gente fica claro ali que a preocupação é com o referencial, né? Então, a preocupação é com a entrevista do Fernando Haddad, a preocupação é com a Marina Silva, candidata às eleições de 2014, enfim, é com o que está na realidade, com os elementos do mundo, ou seja, com o contexto, aquilo que circula junto com o texto. Então, o foco é na realidade. Por quê? O jornal ele não pode se dar ao luxo de ficar construindo mensagens poéticas. Ele tem que dizer sobre a realidade. O que, quando alguém pega um jornal, o que a pessoa quer saber é sobre a realidade, sobre o contexto em que ela está inserida. Então, portanto, é natural que esse texto vá privilegiar o contexto referente à realidade. Por exemplo, um texto de função poética, que não é muito comum. Quando a gente pensa em função poética, a gente pensa muito em poesia, em poema. E nem sempre é disso que a gente quer tratar quando a gente fala de funções da linguagem, desse conceito. Um texto de função poética. Por que essa publicidade do McDonald's é uma publicidade de função poética? Porque ela faz uma relação pouco comum, né? Na produção da mensagem, ela faz uma relação pouco comum entre o quê? Entre o pão do próprio McDonald's, né, e o peito materno. Então, o que está ali não é um peito materno, mas toda vez, a hora que o interlocutor, a hora que quem está analisando essa publicidade faz uma relação direta, metafórica, portanto, entre o pão e o peito, né? Então a gente vê aquela imagem ali como uma metáfora. O pão ali é uma metáfora do peito materno. Então, é uma metáfora do aleitamento materno. Né? Como se o pão do McDonald's pudesse substituir o peito da mãe. Né? Então, é uma mensagem, um jogo poético com a própria mensagem, as relações internas ali, elas se dão de maneira poética, não como poesia, mas de forma metafórica, simbólica, fazendo uma relação pouco comum entre um pão e um peito. Né? Então, é uma mensagem, um texto que tenta convencer através disso, e não através de um apelo direto ao receptor, mas usando outras estratégias, nesse caso, a função poética, focada, portanto, na própria mensagem. Um texto de função apelativa, muito claro, né? Um texto oficial do governo que tenta convencer as pessoas a lutar contra a dengue. Né? Então, hoje é dia de combater a dengue. Cumpra seu dever, a dengue pode matar. Lá embaixo, evite água parada, proteja sua família. Fica claro aí, no uso desses verbos imperativos, né, que o foco desse texto, as letras maiores, o que mais aparece nesse texto, são os verbos no imperativo, apelando para o próprio receptor. Portanto, uma função apelativa, né, que chama a atenção para quem está lendo. Cumpra. Essa ordem é para quem? É para a segunda pessoa, para aquele que recebe o texto. Então, aquele que recebe o texto deve cumprir, deve evitar água parada e deve proteger sua família. Tanto que usa-se os verbos no imperativo. É muito comum que isso aconteça. É uma publicidade, mas com uma estratégia textual diferente daquela publicidade do McDonald's. Aquela usa um foco na própria mensagem, uma função poética, e essa foca o receptor, aquele que irá receber, dando ordens para ele, sugerindo que ele faça algo, que ele faça a mesma coisa que a própria publicidade manda, né? Por isso, tão focada no receptor. Função apelativa, portanto. Função fática, né? A gente tem aqui uma charge do Quinho que mostra a candidata Heloísa Helena de outras eleições passadas brasileiras, apelando para o quê? Para o canal de comunicação. Né? Tanto que o canal ali é tão importante, ou seja, esse canal oral de comunicação, que usa o próprio ar para mandar uma mensagem, esse canal é tão focado que ele não só aparece na própria boca da Heloísa Helena, como ele também aparece no cotovelo dela, né? Como se no cotovelo dela também tivesse boca. A gente pode lembrar daquele ditado popular que diz que as pessoas estão falando pelos cotovelos, né? Ela está falando em excesso. Então, o canal de comunicação é tão focado que ele passa a não estar somente na boca, fisicamente, mas como também nos cotovelos dela. Então, a gente diz que é uma função fática, ou seja, uma função que foca um elemento da linguagem, que é o canal, né? Então, veja aqui, de acordo com a função que o texto vai adquirir na sociedade, com o efeito de sentido que o autor pretende com esse texto, ele vai focar um ou outro elemento. Então, no momento de produzir um texto, é importante que, se eu tenho esse objetivo, eu vou usar esse ou aquele elemento, eu vou focar esse ou aquele elemento. E é claro que todos os elementos estão presentes em todos os textos? Sim,
porque o texto é uma teia complexa, cheia de elementos. Então, a gente não terá um texto que terá só um emissor, né? Então, só de função emotiva, por exemplo. Mas o texto vai privilegiar uma ou outra função, né? Ora ele vai focar numa, ora vai focar no outra. Mas, às vezes, um texto ele pode ter duas funções trabalhando ao mesmo tempo, né? É o caso desse poema Aula de Português, né? Do Carlos Drummond de Andrade, que é um poema famoso dele que explora a função emotiva e a metalinguística. Vamos ver qual que predomina. Aula de Português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender, a linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. Veja que é um poema que, além de focar no próprio emissor, nos sentimentos dele, em relação à aula de português, em relação às figuras de gramática, em relação à própria língua, né? Então ele está mostrando os seus sentimentos em relação a isso, mas também mostra uma reflexão sobre a própria língua, ou seja, sobre o próprio código. Então aquele elemento que a gente viu lá no inicinho, que é o código, está sendo tratado aqui, está sendo focado. Então a gente tem uma função metalinguística, mas também há um foco no próprio emissor. E isso parece ser tão mais forte do que a própria metalinguagem. Então, a função emotiva parece predominar aqui sobre a metalinguagem, embora as duas convivam harmonicamente nesse texto, por causa do objetivo, refletir sobre a língua e também refletir sobre o próprio posicionamento do emissor diante dessa língua, né? O medo que essa língua portuguesa, na superfície estrelada de letras, ou seja, é a língua que é escrita e não a língua que é falada, o medo que ele tinha dessa língua escrita, porque o professor vinha com figuras de gramática, ou seja, complicando uma língua que ele já conhecia bem, que era a língua informal, que era a língua oral. Tanto que no final ele diz que o português são dois. O outro, mistério. Qual que é esse outro português? É o português escrito, que realmente é um mistério que precisa ser desvendado ao longo dos nossos estudos sobre a gramática e sobre o texto escrito, que é, sem dúvida, mais complicado do que o texto oral. O texto oral é um texto natural, né? Então, essa reflexão sobre a própria língua, ela constrói uma função metalinguística sobre o próprio código e também emotiva, porque reflete sobre o próprio emissor, né? Uma questão do Enem de 2013, ela vai ficar na tela para vocês verem, é uma questão que trata muito sobre isso. E é muito comum em provas do Enem a presença de questões sobre figuras da linguagem. Há anos que caem 3, 4 questões sobre esse tema, das 45. Então, é bastante importante conhecer esse tema. Todos os anos ele está presente nas provas do Enem. Vamos ler rapidinho esse poema Lusofonia. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga porque, no Brasil, a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então, terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga, que alisa os cabelos com a mão num café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. E isso tudo sem pensar em África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está por com dores de cabeça, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. Então, uma questão linguística em foco nesse texto. Portanto, fica clara uma função metalinguística, né? Porque a reflexão é uma reflexão bastante humorada sobre usar ou não a palavra rapariga, que no Brasil tem um sentido pejorativo e que em Portugal não tem. Significa, como está lá em cima, simplesmente o feminino de rapaz. É uma mulher nova, uma moça, uma menina. Mas no Brasil significa meretriz, estaria ligado à prostituição.
né? O que não acontece em Portugal. Então, uma diferença aí, um mesmo léxico, uma mesma palavra que tem significados diferentes. No Brasil, ela tem um significado, em Portugal, outro, apesar da língua ser a mesma. E aí cabe a reflexão, então, sobre se realmente é a mesma língua, né? Em Portugal e no Brasil, há diferenças enormes entre uma língua e outra. Então, essa questão do Enem de 2013 traz a seguinte proposta. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Poética por quê? Porque tem uma discussão aí sobre a própria mensagem, mas além disso, uma discussão também sobre a própria língua. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela. Então, o Enem já disse para o candidato, no próprio enunciado, que ali está presente uma função metalinguística, né? O que nem sempre acontece. Por vezes, o candidato precisa identificar ele mesmo qual é a função. Aqui, a dica já está dada. E por que é uma função metalinguística? A gente viu agora mesmo. É porque há uma tematização do fazer artístico, ou seja, é o poeta refletindo sobre o seu próprio fazer, né? Pela discussão do ato de construção da própria obra. Então, a gente precisa perceber, não só decorar esses elementos constitutivos do texto e não só decorar as funções, mas entender que o texto, de acordo com o objetivo que ele tem, de acordo com o efeito de sentido que ele quer provocar, se ele quer convencer, por exemplo, um leitor, e não seja daquela forma tão apelativa como no texto, por exemplo, lá contra a dengue, ele pode usar também um elemento poético, que no caso da propaganda do McDonald's seria a comparação entre um pão e um peito materno. Enfim, de acordo com o objetivo que se tem, de que forma que atingir esse receptor, o texto vai focar um ou outro elemento. Lembrando que o texto é uma teia, né, que se constrói com diversas nuances, com diversos elementos, e que todos esses elementos estarão ali presentes. O fato é que um ou outro texto vai focar uma ou outra função, um ou outro elemento. Então, prestar bastante atenção nisso para não se confundir com essas funções da linguagem. Voltem lá naquele quadro inicial, entendam melhor como funciona isso. E numa outra oportunidade a gente conversa mais. Obrigado.